Do 32 ao 35, nós vimos Jó ter de escutar Eliú, um jovem, ainda mais místico e dogmático, que ele faz Bildade e Zofar. Ontem nós vimos o início disso, e hoje vamos ver o final de Eliú e o começo do Criador falando para encerrar essa história. Deus fala por último, escreva aí. Vocês viram o título? Que título complicado, hein? Como sempre. Jó capítulo 36. Eliú continua refutando Jó com seu misticismo. Jó, tenha um pouco mais de paciência. Haja paciência, tem que ouvir ele, né? Pois ainda vou lhe mostrar que tenho outras coisas a dizer sobre a bondade do Senhor. Só a bondade, severidade nada. Usarei os meus profundos conhecimentos para mostrar que Deus é fiel. Quem aí já teve adesivo Deus é fiel no carrão? Deus é fiel. Tira o i e deixa fel. Eu já disse em São Paulo que eu pensei em pedir para o Emerson fazer um adesivo assim, Deus é fiel, para nós do Ex. Mas aí os evangélicos vão ver e vão dizer que a gente escreveu errado, que está faltando o i. Não vai adiantar. Eles não vão entender. Tudo que vou dizer é verdade. Quem está falando com você é realmente um sábio cheio do Espírito Santo de Deus. Eliú, esse é pentecostal. Como Deus é poderoso. Ele não despreza ninguém, Jó. Deus sabe de todas as coisas. Ele não deixa que os maus continuem vivendo e sempre trata os pobres com justiça. Gente, o que é esse Deus evangélico, hein? Da onde que Deus trata os pobres com justiça no mundo? Da onde que os maus morrem? Pagam. Onde? Deus protege os homens corretos, deixa que eles governem como reis e assim tem uma alta posição para sempre. Da onde, gente? Se alguém caiu porque pecou e desagradou a Deus. Sim, Jó. Se alguns são presos com correntes ou são amarrados com as cordas dos sofrimentos, então Deus lhes mostra que isso é por causa do que fizeram, que é o castigo pelos seus pecados e pelo seu orgulho. Deus faz com que escutem os seus avisos e manda que abandonem o pecado. Ou seja, olha só a loucura que Eliú está dizendo. Deus está com essa desgraça sobre a sua vida, esse caos. Deus está te avisando. Você já imaginou? Isso assim é o cúmulo de toda a loucura, porque Deus é bom. Deus não é mau. O homem é que escolhe o mal. Deus é bom. Porém, Deus tira 10 filhos, 12.500 animais, descama a pele de um sheik, leva ele para o lixão para ser morador de rua, para ser humilhado, para os jovens cuspirem na cara dele. Tudo isso para que sirva de aviso, alerta. Deus está avisando. Eu tenho um primo da minha família, eu já falei para vocês, que era vereador em Telêmaco Borba, da Igreja Assembleia de Deus, e tinha entrado para a maçonaria, e estava indo para uma reunião secreta em Curitiba, uma coisa assim, no intuito de tentar subir um pouquinho mais, ser deputado estadual pelo governo do Paraná. Na ida, o carro perdeu o controle, entrou debaixo de uma carreta, ele morreu. No velório dele,
pastores e pastores, missionárias e missionários, gritando e dizendo: Deus usou a vida dele, Deus bradou nessa cidade, as profecias que Deus tinha falado que ia cumprir na vida dele se cumpriu através dessa morte, porque a morte dele foi ecoada pela cidade, pelo estado. Todos saberão através da morte dele que Deus é Deus, que Deus faz o que ele quer quando quer. O espírito de Eliú não passou, ele existe no mundo, é incrível. A minha família, por exemplo, é Eliú para tudo quanto é lado, é insuportável. Tanto é que eu não abandonei. Só vejo eles uma vez a cada 10 anos. É insuportável. A visão de Eliú, gente, eu estava hoje num meio de pessoas muito simples, em um lugar, e eu fiquei olhando e dizendo: o ex não é para o Brasil, não é possível isso. Tinha muita gente simples, muitos pobres. Daqui a pouco uma senhora do meu lado, música gospel. A outra aqui do lado, escutando o pastor Cláudio Duarte. A outra ali na frente, cantando, assobiando música gospel. Aí não dá, gente. Vocês não entendem. Onde há sofrimento, onde há dificuldade, vamos para a igreja evangélica. Onde há conversão evangélica. A coisa não vai. Porque quando você deixa do paganismo, que você quer conhecer a verdade, você já ganha de bônus o legalismo. Aí você vai ser formatado pelo legalismo. É uma verdade formatada pelo legalismo. Ou seja, você nunca vai conhecer a verdade absoluta. É sempre uma verdade relativa. Veja, Deus está te avisando. Quer dizer que Deus faz todo esse tipo de maldade e é bom? Sabe aquelas expressões: a porta da salvação está aberta, cuidado, ela vai se fechar. A porta do perdão está aberta, cuidado, ainda está aberta, hein? Ainda está aberta. Se você obedecer a Deus e o adorar, você terá paz e prosperidade até o fim da vida. Mas se não der ouvidos a essas palavras, morrerá no engano, atravessará o rio e entrará no mundo dos mortos enganado, que é o mesmo que vai para o inferno. Aqueles que têm um coração duro guardam mágoa, Jó, e mesmo sendo castigados, como você, não se humilham. Vê que o texto original mostra metade indireta, metade direta, metade indireta, metade direta, que é o que todo Eliú faz. Muitos são tão orgulhosos que usam seu corpo para o mal já na juventude. Ó, lá vem o legalismo, sexo, 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 como se puberdade fosse pecado. Você sabe que a minha mãe, quando ficou menstruada, alguma coisa perto dos 13 anos, ou exatamente 13 anos, meus avós deram uma surra nela porque ela estava em pecado. Menstruou muito cedo, menina. Alguma coisa está acontecendo. Você anda pensando besteira para essa menstruação descer tão cedo. Então, ó o Eliú dizendo: muitos são tão orgulhosos que usam seu corpo para o mal já na juventude e morrem jovens. Mas Deus nos ensina por meio do sofrimento e usa a aflição para abrir os nossos olhos. Você está sofrendo por causa da sua maldade, Jó. Você não enxerga, Jó. Jó, Deus o livrou dos perigos e o deixou viver em segurança com a proteção dos seus anjos. Lembra? Você vivia muito bem. Os anjos do Senhor te protegiam. A sua mesa sempre se comeu do bom e do melhor. Você era próspero, dizimista, ofertante, abençoado, próspero. Mas você foi julgado e condenado e agora está recebendo o castigo que merece. Já não tem outra explicação. Cuidado, lembre-se. Você deve ter recebido propina e deve ter pagado propina para enganar a justiça muitas vezes.
pela posição dele no tribunal, de um sheik, de um príncipe árabe. A todo momento, já não basta, ele faz Bildad, Zofar dar a entender que Jó está naquela situação porque roubava, porque enganava, porque recebia caixa 2, propina, porque era corrupto. E agora também Eliú, o quarto a julgá-lo dessa forma. Não adianta nada gritar pedindo socorro. Todo o seu poder de sheik, de príncipe, agora não tem valor nenhum. Não fique desejando. Esse texto aqui é sensacional. Olha esse versículo. Não fique desejando que chegue a noite em que as nações serão destruídas. Isso é incrível, sabe? Existe um espírito que formata as pessoas igual. Você conversa com a congregação cristã, a pessoa simples da congregação cristã aqui de Santa Catarina, alguém lá do Pará, do Amazonas, alguém do Rio Grande do Sul, de São Paulo, Rio de Janeiro, são todos iguais. Você conversa com a Assembleia de Deus, Tabernáculo da Fé, são todos iguais. A mente de Eliú, com respeito a vocês e amor, mas é a mente de Eliú. Olha isso daqui. O que já vi de gente dizendo para mim, de evangelhos, dizendo: você está desejando o apocalipse, você está desejando a morte, você está desejando destruição. Você sabe o que é uma terceira guerra, Áquil? Vocês lembram uma vez que eu falei aqui que seria bom um materialista ser assaltado e levassem tudo dele? Se ele acordasse, desmaterializasse, fosse para a espiritualidade, como eu contei para vocês, um empresário lá em Gramado que falou para mim que só passou a enxergar a sua família, o bem, a verdade, depois que foi sequestrado. Que é o que acontece em todos os vídeos que eu ensinei sobre EQM. Quem me conhece há 7 anos sabe que eu já ensinei tanto sobre experiências de quase morte. Dia desses ainda eu fiz um vídeo aqui extraordinário de sabedoria que eu ensinei sobre o fenômeno Melquisedeque, o fator Melquisedeque, a escola de Melquisedeque. Quem já viu esse vídeo, a escola de Melquisedeque? Aí eu falo que a morte é boa, que a destruição é boa, que vem o fim dos tempos, que vem o apocalipse. Gente, pelo amor de Deus, vocês não vão acreditar, mas Eliú já vem e diz: não fique desejando que chegue a noite em que as nações serão destruídas. Iluminari, pare de desejar a morte dos outros, pare de desejar a sua morte, Jó. O apocalipse, a grande tribulação. Aí o Áquil canta: vem grande tribulação. Que é isso? Tem que chamar, vem Jesus, que vem grande tribulação. Credo, que igreja é essa? Que pastor é esse? Que música é essa? Dá tudo na mesma. Jesus vai fazer o quê, né? Quando ele vier, vai fazer o quê, né, Edson? Vai vir aqui passar a mão na cabeça do evangélico. A voz de Eliú está sempre presente em nosso meio. Cuidado. Agora sim eu digo cuidado. Atente-se. Tem muita gente aqui no X com a voz de Eliú, viu? A voz eliudiana. Eliú continua: você está sofrendo por causa das suas maldades, por causa do seu pecado. Cuidado, não se volte para os erros, não volte a pecar. Como é grande o poder de Deus, quem é capaz de governar como Ele? Ninguém pode dar ordens a Deus, nem acusá-lo de praticar o mal. Por quê? Vocês lembram que Jó disse assim: Deus não tem opositor. Aí no final de tudo, no final da defesa de Jó, quem lembra? Cadê os bons alunos aqui? No finalzinho da defesa dele, ele disse assim: agora eu entrego todos os meus argumentos para o advogado, a destra de Deus, e para o acusador, a sexta de Deus. E que o acusador faça o que ele quiser, fale o que ele quiser. E o que ele falar, a acusação dele, eu vou pegar, vou colocar na minha cabeça como coroa. Quem lembra? Como ele falou isso, olha a refutação de Eliú. Eliú disse assim: você não pode acusar Deus de praticar o mal. Em outras palavras, quando aí na sua BS, na Bíblia Sagrada, está escrito: não pode acusar os outros de praticar de praticar o mal, quando diz assim, é o mesmo que dizer: o que é acusador? Deus não é o diabo. Você está entendendo? É a mesma coisa. Mesma coisa. Vê.
dualidade, loucura, heresia, blasfêmia. Vê, ninguém pode dar ordens a Deus, nem acusá-lo de praticar o mal. É o mesmo que, Deus não é o diabo, Jó. Se arrependa, Jó. O mundo inteiro louva pelo que ele faz. Louve a ele, adore-o, a beleza da sua santidade. Mesmo de longe, todos nós vemos e admiramos o que Deus está fazendo. Ele é grande demais para que o possamos conhecer, Jó. Nós não podemos calcular quantos anos já viveu. Sabe o que é interessante? Todos eles procuraram as melhores palavras. Inclusive Eliú, quando começa a sua fala no prólogo, ele diz assim: eu escutei vocês mais velhos, vocês procuraram as melhores palavras. E ele fez a mesma coisa. Condenou a fala dos outros e fez a mesma coisa. Se você olhar a fala de Bildade, Zofar, Elifaz e Eliú, é tudo a mesma coisa. A única diferença é que Elifaz é um pouquinho menos ácido. E todos eles se aventuram de falar de Deus e ciência. Você já viu? Todos eles aventuram de entrar na prédica da fé e ciência. Quem fez as nuvens do céu, as aves, o gelo. Interessante que quando você ver daqui a pouquinho Deus começar a falar, aí você vai entender holisticamente a cabeça de Salomão. O que é que Salomão queria nos passar como autor? Ele estava querendo nos dizer que os teólogos, aqueles que querem conhecer a Deus, entender a Deus através da fé, da religião ou da ciência, falam sempre igual, falam sempre a mesma coisa, querem mostrar sabedoria, mas quando Deus falar, vocês verão quando Deus falar. Então vê, olha só, procurando as melhores palavras, nós não podemos calcular quantos anos Deus tem. Deus faz com que a água da terra suba para um depósito e depois a transforma em gotas de chuva. Escreva aí, depósito. Tem depósito? Literalmente. Tem depósito? Percebe? O Deus de Eliú é Superman. O Deus de Eliú é Papai Noel. É linguagem pueril, gente. Chapeuzinho vermelho, quem já assistiu o meu vídeo. Bíblia, linguagem pueril para as crianças. Chapeuzinho vermelho. Ele leva as coisas tudo no literal. Ele acredita ainda. Ele é místico, tolo. As nuvens derramam a água que cai em aguaceiro sobre a terra. Quem entende o movimento das nuvens ou o barulho dos trovões no céu, onde Deus mora, como se Deus morasse lá em cima? Deus espalha relâmpagos em volta de si, mas o fundo do mar continua escuro. A observação dele, o amor por Deus é lindo. É lindo de ver. Os 4 místicos têm amor por Deus, como os evangélicos têm. Pelo menos metade deles. Falam de Deus, querem conhecer a Deus, ouvem sobre Deus, cantam sobre Deus, oram a Deus, falam com Deus, mas está tudo errado. É assim que Deus alimenta os povos. Deus alimenta os povos. E a fome no mundo? E lhes dá comida à vontade. Olha que visão positivista de pura fé demais. Ele pega o raio com as mãos e manda que atinja o alvo. Olha isso! O gado sente que a tempestade está perto e o trovão avisa que ela vem aí revelar-lhe. Na teologia de Agostinho, Lutero e Calvino, em toda a cristandade, em todo o judaísmo, que é mentor do cristianismo, temos a mesma visão eliudiana. Qual é a visão eliudiana? Aquela teologia que tem uma ideia de que Deus interfere em tudo.
Sabe, São Pedro que manda a chuva, que cuida da chuva, que cuida das comportas dos céus. Sabe, Deus interfere ao ponto de enviar raios. Tudo diretamente. Tudo que acontece não é por acaso. Tem um motivo, é uma prova, é um aviso, é uma correção, é uma promoção. São anjos, são demônios, tudo é espiritual. Até os raios que matam pessoas, e olha que Deus é bom na visão de Eliú. É Deus enviando para ceifar a vida de quem pecou. Quer dizer, Deus não é mau. Se alguém morreu com um raio na cabeça, é porque ou estava em pecado, ou pasmem, porque está morrendo para pagamento dos pecados de alguém. Dos pais, por exemplo. Puxa, você entende? Ou ele pecou, ou os pais dele, ou é um aviso de Deus aos pais pecadores. E aí, você quer a teologia de Eliú ou a desteologia de Jó? Quem já abriu os olhos para enxergar a teologia de Jó? E quem está perdido aí? Você sabe que no YouTube você entra lá, tem um canal do Eliú. Depois você segue e se inscreve no canal do Zofar. Aí tem o canal do Elifaz. E por último se inscreva no canal do Bildade. Aí você escuta esses 4. Quando é que tu vai entender a verdade, homem? Mulher, tu vai ficar confusa. É difícil. Tem que se inscrever no canal de Jó. Não que eu seja. Estou longe, não quero ser. Pelo amor de Deus, chega de desgraça na minha vida. Mas a visão de Jó, a visão de Jó, esquece a paciência de Jó, presta atenção na visão desse homem. Paciência não, ele desejou a morte. Olha a visão desse homem. É a visão que você tem do ideal X. Jó capítulo 37. A pregação dele, o místico pentecostal carismático, continua. A tempestade me faz bater o coração, Jó, como se o meu coração fosse pular para fora do peito. Quando eu escuto a tempestade, eu vejo Deus. Escutem o estrondo da voz de Deus, o trovão que sai da sua boca. Ele solta relâmpagos por todos os lados do céu, e de um canto até o outro canto da terra. Escreva aí, a terra tem 4 cantos, de um canto até outro canto. Iluminare, pasmem, aqui está provada a terra plana. Gente, eu acabei de ver que está aqui. A terra é plana, na visão de Eliú, o místico. Se inscreva lá no canal do Eliú, nosso irmão Eliú. Iluminar e pasmem, vão usar esse versículo do místico e tolo Eliú para defender a terra plana. Mas quem está falando não é Jó, não é Deus, é Eliú. Alguém sabe quem é Eliú? Alguém já leu Jó inteiro? E no original, com essa explicação de versículo a versículo? A terra quadrada com 4 cantos? Não, a terra, na verdade, é achatada. É um círculo, não importa. Se vai usar esse texto aqui, esse texto não tem sentido. Esse texto é da visão pueril e mística de Eliú. Eliú continua. Aí já teve gente ali torcendo o nariz para mim. Ó. E quem disse que ele estava errado em tudo? Gente, ok. Vamos fazer assim. Nesse assunto, divergimos. Mas eu estou mostrando aqui, uai. Alguém está enxergando. Não está enxergando, não tem problema. Continue aí. Então ouve-se o rugido da sua voz, o forte barulho do trovão. E durante todo o tempo os relâmpagos não param de cair. Deus troveja com a sua voz maravilhosa. Ele faz grandes coisas que não podemos compreender. Deus manda que caia neve sobre a terra e também fortes pancadas de chuva. Quer dizer, Deus é tudo aqui na terra. Se acontecer enchente, desgraça, furacão, vulcão, tufão, não importa, tudo é Deus. Assim faz com que as pessoas fiquem em casa, olha isso, sem poderem trabalhar, para que todos saibam que Ele é quem manda. Quer dizer, um dia lá dá uma tempestade de areia, ninguém pode trabalhar, que nem Gramado, que descia, tinha dias, é incrível. Vinha uma neblina sobre a cidade, ninguém mais trabalhava.
Não tinha como dirigir, andar a pé, você não enxergava um palmo na frente. Entrava neblina até dentro do apartamento, dentro de casa. Então imagina uma tempestade, uma enchente, aí ninguém trabalha mais. E para que Deus faz isso? Para mostrar que Ele é Deus. Pois é, eu quero aplaudir a Marlene Gomes nessa discussão de terra plana, terra... Inclusive o pessoal levou a sério achando que eu estava dizendo que a terra é delta mesmo, é pirâmide. Gente, como é que a terra é redonda, quadrada, circular, se tudo é holograma? Eles não entendem nem de quântica, é muito mais profundo do que vocês pensam, gente. A pessoa diz assim, não tem essas estrelas, não tem como ir até lá. É verdade, não tem mesmo, não existe. Tudo é ilusão. Aí que está o detalhe. Quem já assistiu meu vídeo Macrocosmos, Microcosmos, tudo é espelho, né? O microcosmos, o mundo microscópico é espelho do macroscópio. Por favor, gente, é muito mais profundo do que vocês pensam. Os animais entram nas suas tocas e ali ficam escondidos. As tempestades violentas vêm do sul e o frio vem do norte. O sopro de Deus congela as águas, que assim ficam cobertas de gelo. Deus enche de água as nuvens e elas lançam os relâmpagos. Segundo a ordem de Deus, as nuvens se espalham em todas as direções. Elas fazem tudo o que Deus manda em toda parte no mundo inteiro. Quer dizer, é Deus que manda nas nuvens, é Deus que controla tudo. Que coisa, né? Deus faz cair chuva sobre a terra, ou para castigar pecadores, ou para mostrar que tem amor por nós. Veja, Deus manda chuva para castigar os moradores da terra. Se a chuva é suave, se é para o produtor agrícola, a chuva é benção. Mas se a chuva vem forte e destrói tudo, é Deus que está cobrando os pecados de alguma cidade, de algum povo. Ou porque tem nas regiões celestes, eles não sabem nem o que é regiões celestes, a consciência, Efésios 6, Efésios, tem que ler aqui na Bíblia original o código para entender Efésios 6. Aí eles vão achar que é o quê? Eles vão achar que nas regiões celestes, em alguma cidade, tem uma potestade, principado que comanda aquela cidade. Então, Balneário é comandada por uma entidade de pombagiras muito forte. Por isso que tem tempestade, por isso que tem desgraça. Gente do céu. Jó, escute, pense nas coisas maravilhosas que Deus faz. Será que você sabe como Deus dá ordem para que os relâmpagos saiam brilhando das nuvens? Em Jó. Você sabe como as nuvens ficam suspensas no ar? Imagina 3.000 anos, sem nenhum conhecimento de literatura babilônica, posterior, ou assíria, suméria, egípcia. Isso é uma prova do infinito conhecimento de Deus. Será que você que fica sufocado de calor na sua roupa antes de vir a tempestade de areia trazida pelo vento do sul, será que você pode ajudar Deus a estender o azul do céu? Será que você pode perceber da onde vem essa tempestade de areia? Como vem? E mesmo que você perceba pelo calor quando você fica sufocado na sua roupa, como é que você pode explicar isso? Como é que você pode dizer a mim, a nós todos aqui, Jó, fale, como é que Deus estendeu os céus? Aí vem aquele grande erro da tradução que eu já falei de firmamento, o espelhão. Olha isso aqui. Será que você pode ajudar Deus a estender o azul do céu e fazer com que fique duro como uma placa de metal fundido? Aí o que é que vai acontecer? Os terraplanistas vão vir aqui e vão trocar placa de metal fundido para domo de cristal, domo de vidro, under the dome. Revelare, incrível, com todo amor. Mas desigrejados terraplanistas vão usar esse versículo do místico e tolo Eliú, pensando ser de Jó. Eles devem estar assistindo lá o canal do Eliú. Siga o canal, se inscreva no canal do Eliú, o terraplanista. Pensando ser de Jó.
pensando ser a parte sábia da Bíblia, mas usam essa parte equivocadamente para endossar o domo de vidro nos conhecimentos tão precários, ao ponto de Eliú pensar que Deus manda chuva, carrega nuvens, envia raios, congela rios. Puro misticismo e involução, pensando que tem comportas aqui, comportas ali, pensando que o oceano tem ventre. Eliú continua: você pode por acaso ensinar a Deus? Eu jamais teria o atrevimento de discutir com Deus, pois isso seria pedir que ele me destruísse. Em outras palavras, cuidado. Essas tuas blasfêmias que você falou contra Deus, que nós ouvimos aqui, Deus pode te aniquilar, hein, Jó? Cuidado, hein? Me lembro de uma pessoa da minha família, adolescente. Ela disse assim: Senhor, me fulmine se eu estiver errado. E não é que a descarga se soltou de uma forma mística e deu na cabeça dele. Até hoje a família inteira diz: viu? Não é possível ver o sol quando está escondido pelas nuvens, mas ele brilha de novo depois que o vento passa e limpa o céu. No norte vemos uma luz dourada e a glória de Deus nos enche de profunda adoração. Não podemos compreender o Todo-Poderoso, Jó. A sua justiça é infinita. Ele não persegue ninguém, Jó. Você está dizendo que Deus não castiga, que Ele está te perseguindo, te crivando? Não, Ele não persegue, Ele castiga. Ele castiga. Dá tudo na mesma, né? É uma loucura total. Eu acho que a Luísa e o Jair estão me assistindo agora ou depois, eles vão lembrar, eles vão entender, só eles vão entender essa parte. Tem uma pessoa em Brasília, que ela é pastor, ele é pastor, e ele, ao escutar os meus vídeos, meus áudios, ele disse assim: mas que história é essa que esse jovem Aquel disse lá em Santa Maria, Rio Grande do Sul, na casa da Tati, alô Tati, Eliana, que Jesus se suicidou? Isso é uma blasfêmia. Blasfêmia. Onde está na Bíblia isso? Na minha Bíblia diz que ele se entregou por nós. Ele se entregou, não se suicidou, ele se entregou por nós. E o Eliú faz a mesma coisa aqui, ó. Ele não persegue, ele castiga. Por isso as pessoas o temem. Deus não dá importância aos que se acham sábios. Você está dizendo que é sábio, Jó, sabedoria suprema, que quer nos apresentar a sabedoria suprema, a dualidade, que você conhece a Deus. A tua filosofia, Jó, para Deus é como lixo, que é o que todo crente fala para nós aqui, não é? É o espírito de Eliú. Jó capítulo 38. Revelare. Enfim, depois ele faz Bildad, Zofar, Jó e Eliú, a sexta pessoa a falar na linda história de dualidade e sabedoria suprema é o próprio excelso absoluto Elohim, o Criador. E antes que o Criador comece a responder Jó e os legalistas que o julgaram, deixa eu te dizer um revelar. Você sabia que o livro de Jó, além das 7 virtudes que eu falei dentro do texto, ali intrínsecas, reveladas, ocultas e reveladas de Salomão, as 7 virtudes que faziam de Jó o homem mais justo de toda a terra, o ideal ex Christus. O livro de Jó também é subdividido em deltas. Vocês viram deltas por toda a parte, desde o começo, 7, 3, 7, 3. Vocês lembram do 7, o 3, o 7, o 3, o 7, o 3, o 7, o 3, o 7, o 3. Os 3 amigos. Aí quando aparece o quarto, diz assim, tá, os 3 são amigos. Esse era um jovem que estava acompanhando. Muito bem, ali está um delta. Mas e o jovem? Agora já não tem 4, aí com Jó 5. Mas Deus vai falar 6. O problema é que Deus fala em 2 etapas. É a primeira fala de Deus e a última fala de Deus é quando encerra o cativeiro de Jó. Portanto, são 7 falas na Bíblia, em Jó.
Interessante, viu? Mais um 7 para você. Sabedoria suprema. Salomão. 7 diálogos. 7 pessoas que dissertam, discorrem. Só que Deus fala em 2 etapas. Duais. Vamos à primeira parte? Vamos lá. Enfim, vamos ouvir Deus falar, né? Chega do homem. Depois disso, do meio de uma tempestade, dessa vez Deus não veio na brisa, Deus veio numa tempestade. O Criador se manifestou e disse, abre aspas, nenhum de vocês é capaz de entender a minha sabedoria, fecha aspas. Isso aqui é muito importante. Na tua Bíblia, em qualquer BS, a não ser que você tenha uma tradução aí que eu não conheço, todas elas mostram que Deus está repreendendo Jó. Está errado. Está traduzido errado. Você vai descobrir isso na enciclopédia bíblica. Deus não está causando mais dor a Jó de novo. Isso seria ilógico. Basta você ler, e nós vamos ler juntos hoje. Vocês sabem que hoje é o penúltimo capítulo, amanhã é o último capítulo. Nós vamos fazer 4 capítulos num só programa. Amanhã é o último programa dessa série. Então vê só, amanhã vai ficar muito claro para vocês que Deus não está contra Jó. Deus está contra os 4. Eliú, Bildade, Zofar e Elifaz. Então não faz sentido nenhum depois desses 4 terem afrontado e julgado Jó. Aí Deus aparece em cena e vai questionar Jó. De novo até Deus. Vocês estão entendendo? Então vocês vão ver que não é que Jó ficou isento. Deus fala para os 5. Deus é a 6ª pessoa que vai falar para os 5. Conseguem compreender? Muito bem. Então ele não está falando, Jó, me responda. Não, é os 5. Representando, é claro, todos nós, a humanidade toda. Então vamos lá. Quem de vocês, os 5, pode responder essas perguntas que agora vou lhes fazer? Que no original hebraico, eu tenho que falar isso. Plural e singular são problemas. Na hora de interpretar é dúbio. Onde é que vocês estavam quando criei o mundo? Por acaso vocês sabem quem resolveu qual seria o tamanho do mundo e quem foi que fez as medições, as medidas? Quem tirou as medidas? Quem decidiu? Quem deliberou qual seria o tamanho? Como a terra foi suspensa no ar do universo, sem colunas físicas, ao contrário do que eles estavam supondo, que o mundo era como se fosse uma casa literal, suspensa por colunas materiais. Quem foi que assentou a pedra principal do alicerce do mundo? Aqui ele usa a linguagem metafórica. Quem começou? Quem lembra da septologia zodíaco, dos graus, do 0 até o infinito? E do 0 ao 12? É muita evolução saber o significado do 0, do 1, do Gênesis, do Bereshit, quem lembra? Na manhã da criação, as estrelas cantavam em coro e todas as manifestações de Deus. Aí na sua Bíblia diz os filhos de Deus, os anjos. São as 72 manifestações. Elohim gritavam de alegria. Quando o mar jorrou debaixo da terra, quem foi que fechou os portões para segurá-lo? Fui eu que cobri o mar com as nuvens,
e o envolvi com as trevas. Marquei os seus limites e fechei com trancas as suas portas. E então falei ao mar: você chegará até este ponto e daqui não passará. As suas altas ondas pararão por aqui. De onde vem a luz e as trevas? Lembre-se que no original hebraico, luz e trevas é o mesmo significado de bem e mal. Poderíamos dizer, de onde vem a dualidade? De onde vem o bem e o mal? Quem de vocês, algum dia, ordenou que fosse noite, ou que o sol aparecesse para amanhecer? Eu não quero mais a noite. Amanheça. Eu não quero mais o dia. Anoiteça. Quem? Vocês alguma vez mandaram que a luz se espalhasse sobre a terra, fazendo com que os maus tivessem que sair dos seus esconderijos, onde praticaram a maldade durante a noite? Amanheceu, acabou a festa, chega de errar. A luz do dia mostra as formas das montanhas e dos vales, como se fossem as dobras de um vestido, ou como barro, aqui no original é cera, sob um anel de selar. Quem aí já usou um anel de selar? Do rei Salomão. Bem linguagem de Salomão, né? O selo de Salomão. Sobre o barro, sobre a cera, deixa a marca. A luz revela as curvas, as dobras. Essa luz é clara demais para os maus e os impede de praticar a violência. Vocês já visitaram as nascentes do mar? Vocês conhecem as nascentes do rio e as nascentes do mar? Algum de vocês já passeou pelo fundo do oceano? Vocês lembram o submarino argentino? Ninguém pôde descer até lá, socorrê-los. Alguém já mostrou a vocês os portões do mundo dos mortos? Vai ter crente achando que é literal. Aí o Adão de Campos, coitadinho. Daniel Iquitiuco, missionária Ionara da Quadrangular, desce 15 vezes no inferno. Já tem o cartão Hell Card, tem passaporte do inferno, chega lá, é conhecida. E ela conta, todos eles contam a largura, se é preto, se é marrom escuro, se é grande, se é feito de ferro, como é que é, se tem caveiras dos portões, quantos guardas tem, se tem demônios, se estão armados, se não estão. Puxa vida, linguagem metafórica, gente. Ou o que vem depois da morte. Esse é o sentido do que é que Deus está falando, é claro. Vocês têm alguma ideia da largura exata da terra? Hoje, com a ciência, os homens dizem que tem. Agora, a largura exata fica difícil. Respondam se vocês realmente são sábios. De onde vem a luz? E qual é a origem das trevas? Vocês sabem mostrar as trevas até que horário devem permanecer e depois fazer com que voltem ao seu lugar até a próxima noite, como se existisse lugar para as trevas. Veja a linguagem, poesia, que tu vim. Sim, vocês são experientes, sheiks poderosos, lembra? Já tinham nascido, quando o mundo foi criado. Isso aqui é fabuloso. Na tua BS aí está assim, sim, claro, me lembrei, vocês já tinham nascido quando eu estava criando o mundo. Que linguagem é essa? É só Jó que usa ironia? Revelare a brilhante ironia do Criador na sabedoria suprema de Salomão. Você vê a ironia? Vocês já tinham nascido. É.
Veja, o Criador está usando a linguagem não só irônica, mas principalmente em todos os versos, linguagem de criança, infantil, pueril, deles mesmo. Ventre, portões, janelas. O mar tem ventre? O mundo dos mortos tem portões? Os céus têm depósito? Para mostrar o quanto que a teologia do homem não é nada, a ciência do homem não é nada, a religião do homem não é nada. Evidente que não existem depósitos, gente. Portas, janelas, lugares de partida, ou literalidades da criação. Mas os que até hoje não evoluíram vão achar que isso é literal. Ou quando pensam que são um pouco mais evoluídos e dizem, não, eu sei que isso aqui é poético, aquilo. Mas aí você traduz isso daqui como místico. A batalha espiritual entre Deus e o diabo. Que Deus interfere sim, que Deus castiga sim, que Deus põe a mão sim. O Criador absoluto continua. Quem plasmou a neve e as chuvas de pedra? Você alguma vez visitou os depósitos onde eu guardo a neve e as chuvas de pedra que ficam reservadas para os grandes crivos, grandes tribulações? É isso que está aí no original. Ou para o grande finale, o Apocalipse. Tem depósito de neve? Isso aqui é fantástico, gente, porque só a interpretação desse texto poético, que evidentemente mundo dos mortos não tem portão, que oceano não tem ventre e que céu não tem depósito de neve para a grande tribulação, só de você entender isso aqui cai por terra toda a idiotice sobre diabo. Quem lembra da Guiliarda na Bíblia original que eu expliquei qual é o significado dos 4 seres que estão presos junto ao rio Eufrates? Pelo amor de Deus, tem gente que acha que tem 4 demônios presos lá, passa rio, dia e noite, os demônios estão presos lá, olhando para o rio. Agora que você começa a entender, fruto, ciência do bem e do mal, Adão e Eva, a própria metáfora da vida de Jó, a essência, a história da Bíblia toda. Dá para entender ou não dá para entender? Porque se alguém sabe interpretar Jó, vai saber interpretar tudo o restante. É a chave hermenêutica, como dizem. Essa é a chave. Tem depósito? Vou preparar-vos lugar, mansões, quartos, no original é cidade, casas, moradia, descanso. As pessoas ficam imaginando casas, lugares, ruas de ouro. Vocês vão entender ou não vão entender? É linguagem pueril. Aí como é que vai entender anjo, vai entender demônio, vai entender diabo, vai entender céu, vai entender inferno? Como é que faz? Então tem que entender Jó. Vocês já estiveram no lugar onde nasce o sol, ou no ponto onde começa a soprar o vento leste? Quem faz a chuva, o orvalho, a geada e o gelo? Quem foi que abriu um canal para deixar cair as grandes chuvas e marcou o caminho por onde a tempestade deve passar? Quem faz a chuva cair no deserto, em lugares onde ninguém mora? Olha lá, a Luciana está dizendo lá, é de ouro, sim. E aí ela diz assim, tem água em cima, tem água embaixo, tem o domo. Viu? Interessante. Agora você faz o seguinte, a senhora pega e me explica uma coisa. Por que é que existem as linhas duais da Terra, horizontal e vertical, Greenwich, Equador, e com base nelas temos regiões mais secas, mais úmidas, mais quentes, mais frias, estações, eclipses? Sobretudo, por que as Pleiades aparecem em posições diferentes?
Por que de uma cidade não podemos ver a outra no horizonte? Em planícies planas. Por favor, né, gente? Então vamos lá, vamos evoluir. Quem rega as terras secas e despovoadas, fazendo nascer nelas o capim? Será que a chuva e o orvalho têm pai? E quem é a mãe do gelo e da geada? Quem faz com que as águas virem pedra e que o mar fique coberto por uma camada de gelo? Isso aqui é importantíssimo. Mãe, pai. Sabe por que é importante? Porque infantilizou a linguagem ainda mais. Imagina, mãe da geada. É importante que Deus tenha usado a linguagem deles, dele faz, humildade, dele para que você entenda o quanto que, sem saber interpretar a linguagem poética, você não entende nada do cosmos espiritual. Vocês conhecem as 12 leis que governam, regem o universo? Olha que lindo isso aqui. Quem lembra dos vídeos graus que eu ensinei sobre as leis metafísicas do cosmos? Deus estabeleceu linhas imaginárias, lembra? Sempre estou falando disso. Linhas imaginárias pré-estabelecidas pelo Criador desde a fundação do mundo. Assim como no físico, se fizer assim, acontece assim, no metafísico também as reações. E são regidas por essas leis que governam o universo. Será que vocês podem amarrar com uma corda as estrelas das 7 cabrinhas ou soltar as correntes que prendem as 3 Marias, Delta Marias? Ou vocês podem controlar as estrelas e amarrar o grupo das Pleiades ou afrouxar as cordas do Órion? Vocês podem fazer aparecer a estrela d'alva. Qual é a estrela d'alva? A estrela da manhã, mesmo significado da Vulgata Latina do erro de Lúcifer, a palavra Lúcifer, estrela da manhã, estrela da alva, 5h30, 6 da manhã. Que mais tarde foram descobrir que na verdade é o planeta Vênus. 3.000 anos atrás, ninguém sabia o que era Vênus. Sabia, na verdade, se voltar para 5.000 anos, o Egito já sabia. Não com esse nome. Vocês podem fazer aparecer a estrela d'alva ou guiar a ursa maior e os seus filhotes, diz assim, né? Aí por escrever os seus filhotes na BS antiga, as pessoas começaram a achar que era a ursa mesmo, um animal. Mas aí traduzindo corretamente, temos que ou guiar a ursa maior e a ursa menor, nome dessas microconstelações. Vocês podem, por acaso, conhecer, dizer para mim quais são as leis da quântica, do holograma do cosmos imaterial, do cosmos material? Sabe, quando diz assim, de novo, pela segunda vez na tua Bíblia antiga e na tua BS, diz assim, de novo, Deus pergunta, vocês conhecem as leis que governam, que regem o universo? Vocês podem me dizer as leis que regem os céus, está na tua Bíblia, o universo? E a terra, as leis que regem a terra. Agora ele fala das leis que regem a terra. Sabe o que é essa palavra leis no original? Nada mais do que Matrix, holograma, show de Truman. Holograma, código-fonte. Viram meus vídeos sobre código-fonte? É o código-fonte. As leis, como é que tudo funciona? Como é que é o sistema de Deus? O modus operandi, como é que as coisas funcionam? Quem conhece o código-fonte, o script? Quem pode derramar água em forma de chuva? Será que a sua voz pode chegar até as nuvens e mandar que caia tanta chuva, que você fique coberto por um dilúvio? Quem é que pode dar ordens às nuvens? Vocês podem fazer com que os raios apareçam e venham dizer-lhes, estamos às suas ordens. Gente, Deus está.
refutando Eliú. Por isso que está no título aí, você leu o título e a capa hoje, ô sábio? Em erudito, bendito. Você leu? Deus não é evangélico. Deus, o Criador, não é o Deus de Eliú, a mente de Eliú, a teologia de Eliú. É Eliú. Todos vocês, Deus está refutando aqui, ó. Eliú acabou de dizer: Deus manda raios dos céus, ceifando a vida daqueles que pecam. Não há um raio que não caia do céu, que não seja Deus que tenha enviado. Que não tem enviado. Não há um raio. Tudo que vem de cima, chuva, raio, tempestade, tudo que acontece é Deus. Eu não sei se vocês estão entendendo que esse capítulo aqui prova que Deus está falando com os evangélicos. Viu, pastor? Pastora? Quem está me ouvindo agora que é pastor? O senhor tem coragem de se manifestar aí no chat? Não tem? Pastora, cantora, evangélico, padre, rabino. Ei, Deus está refutando a vossa teologia. Deus está dizendo: quem são vocês? O que vocês sabem para falar dos meus raios e da minha chuva? Eu envio raios, eu castigo pecadores. Quem de vocês aí, evangélico, pastor Benihim, Malafaia, Mike Murdock, Morgue Cirulo, Macedo, Valdemiro, R.R., Billy Graham, filho do Billy Graham agora, Franklin Graham, Paul Schur, Rina, Pio. Quem mais? Quem de vocês tem poder sobre as nuvens, sobre os céus? Papa, Padre Paulo Ricardo, Padre Reginaldo Manzotti, Padre Fábio de Mello, Padre Marcelo Rossi. Quem de vocês tem poder sobre os céus, sobre os raios? Quem? O que vocês sabem para dizer que um raio que caiu sobre alguém, ele pecou, a família pecou, alguém pecou, é Deus cobrando, alguma coisa aconteceu, tem um sinal, se aconteceu uma tragédia, Deus quis, Deus levou, Deus sabe o dia do nosso nascimento, o dia da nossa morte, Deus determinou. Olha aqui, ó, morreu alguém ali, uma tragédia, Deus quis levar, recolheu a rosa do seu jardim. Que vocês sabem? Está aqui, ó. Music Gospel Web Rádio diz: discordo de muitas interpretações. Eu não esperava outra coisa. Você é dono de uma web rádio gospel. Da onde que um Eliú vai chegar aqui e vai concordar comigo? Mas fica aí, homem. Tenta vencer a si mesmo. Tenta ouvir com carinho. Dá uma chance a si mesmo. É difícil, eu sei. Mas se Saulo foi rabino e depois professor da verdade, por que não o senhor? Vocês podem fazer com que raios apareçam e venham dizer-lhes: estou às suas ordens. Quem é que manda em raio aqui? O que vocês sabem? Quem deu sabedoria às aves, como o ibis, que anuncia as enchentes do rio Nilo, ou como o galo que canta antes da chuva? Isso aqui é importantíssimo, porque na tua Bíblia judaica cristã está traduzido na BS como se fosse para Jó essas frases. Quer dizer, não bastava os 4 julgando ele, ainda vem Deus. Não faz sentido nenhum, você vai ver. Amanhã vai fazer mais sentido no último capítulo. Por quê? Gente, olha isso aqui. Todas as falas de Jó, nós que vimos desde o primeiro capítulo, são falas humildes. Por mais que ele desejou a morte e tudo mais, mas ele nunca falou nada contra Deus. A única coisa que ele dizia: Deus, julga-me de uma vez. Por que se importa tanto comigo? Por que tudo isso para um pecador tão miserável como eu?
sempre humilde. Quem eram os arrogantes? Os 4, os bíblias, os legalistas. Então, para quem vem o questionamento de Deus? Essa série de perguntas, para eles. Gente, se a gente tivesse mais tempo, já são 23 horas. Mas amanhã vai ser um grande finale. Vê, quem é capaz de contar as nuvens? Vocês? Teólogos? Quem pode derramar a sua água em forma de chuva, que faz o pó virar barro? E esse barro vai ligando as terras umas às outras e vai aumentando o solo. Quem dá de comer aos animais e às aves? Será que é você quem dá de comer às leoas e mata a fome dos leõezinhos quando estão escondidos nas suas covas ou ficam de tocaia nas moitas? Quem é que alimenta os corvos quando andam de um lado para o outro com fome? Quando eu, o Senhor, o Criador, fiz os filhotes do corvo com um código-fonte, para que quando filhotes gritassem a mim pedindo comida, olha só, eu fiz com que eles gritassem, pedissem a mim, para que eu escutasse durante 7.000 anos, filhotes de corvos gritando e pedindo comida ao Criador. Dia desses, há uns 3 meses, o Revelare, gatinho X, que vocês devem conhecer. Vou mostrar aqui, ele está do lado do Edson, aqui num sono profundo. Aí, Edson. O Revelare não tinha ainda o banheiro dele, com areia. E aí, aqui tem muitos ralos na escola. Ele foi até um dos ralos, urinou. E quando terminou de urinar, pegou a patinha e fez assim no ralo, para trazer a areia e limpar a urina, mas não tinha areia, não tinha terra, não tinha pó. E ele passando a unha na cerâmica. Por quê? Porque está programado. É tudo código-fonte. Não foi dada inteligência artificial para ele evoluir e para ele entender que não tem areia ali. E os filhotes dos corvos só sabem pedir a Deus comida quando estão com fome. Que é lindo. Mas amanhã serão 4 capítulos. Como é sexta-feira, eu posso ir um pouco mais tarde. Serão 4 capítulos: 39, 40, 41, 42. Deus vai terminar de falar a primeira vez, vai virar o cativeiro de Jó, vai mudar a história dele. Os amigos vão se arrepender, vão levar uma refutação severa de Deus. Deus vai ter a sua segunda fala e aí encerra. Que bom. Lembra do grande finale? Não importa se alguns são gratos, outros são ingratos. Alguns são justos, outros são injustos. Alguns ficam conosco desde 2012 e ficarão até o fim. Alguns nos deixaram. A maioria, de cada 10, 9 vão embora. Não importa se você que está chegando hoje vai ficar conosco até o fim ou vai nos deixar. Se quem nos deixa volta ou nunca mais voltará. Não tem missão nenhuma para unir a igreja no sentido literal, no sentido possível. Não é possível. Tanto é que em 2016 eu escrevi: eu falo, você não ouve, eu te chamo, você não vem. Senhor, eu não consegui unir a sua igreja. O jeito é chamar a Nova Jerusalém. Paulo não conseguiu, ninguém vai conseguir. Moisés também não conseguiu. Você vai dizer, não, mas eram 3 milhões de pessoas com Moisés. Povo interesseiro, morreram tudo no deserto. Eles só estavam indo mesmo para casa própria,
para ter um emprego, para ter comida, para ter casamento, para ter vida, sobrevida. Eles não estavam nem um pouco se importando com seus irmãos de sangue, seus irmãos biológicos, seus irmãos fraternais, espirituais. Não tinha unidade nenhuma naquele povo. E depois, quando chegaram lá, ai, que a coisa desandou. De juízes foram para a monarquia, de monarquia depois de 3, depois de Salomão, o filho de Salomão, tudo se dividiu e estão perdidos até hoje. Então quem é que vai conseguir unir o povo? Portanto, não importa. Não importa se eu apresento a vocês alguém, e aí você passa a gostar mais desse alguém do que o próprio Áquio. Como eu entrei numa rede social ontem, com a Lei Diana, e vi um aqui que queria que eu casasse com a filha dele, como não deu. Ele estava lá junto com a pessoa que fala mal de mim. Eu fiquei tentando entender o seguinte: como é que alguém, só porque não conseguiu fazer com que eu casasse com a filha dele, passou a ser meu inimigo? E aí se uniu com mais 2 que tinham desejos sentimentais por mim e não foram correspondidas. E aí se uniram com mais um que tem o desejo imenso de ser um Áquio. E se uniu com mais outro, seria sozinho porque é evoluído. E se uniu com mais 2 e vão se unindo. E vão fazendo uma família de ofendidos e magoados. Eu não consigo entender isso. Mas não importa. Eu só estou falando isso por você, porque por mim, ó. Por você, para que você entenda, não importa. Entende? Não importa. Muita gente já desistiu de unir. Caio Fábio desistiu, Rubens nunca quis, e tantos outros nunca quiseram. Eles só chegam, fazem os vídeos dele, dizem o que tem para dizer e cai fora. Você já viu algum filósofo, Leandro Carnal, Mário Cortella, querendo unir pessoas? Aguentando o que eu aguento aqui? Você já viu Mário Persona, Leandro Carnal, dando o microfone, dizendo assim: está conosco o João, o João, o João, o João. Daqui a pouco o povo disse: João, João, João e não o Áquio, João e não o Áquio, João e não o Áquio. Amamos o João, odiamos o Áquio. Mas não tem problema. Não importa. Importa que estamos escrevendo uma linda história. Estamos escrevendo uma linda história. Viu? Amanhã é o último capítulo, hein? A audiência vai subir. Amanhã chega aquele pessoal que não colou nenhum grau. Diz: deixa eu ver. O que aconteceu? O que eu perdi aqui? Boa noite! Eu e a Filosofia X têm o prazer de anunciar: primeiro livro, Eu Quero uma Eclésia. Segundo livro, Desistematizando e Desteologizando. Terceiro livro, Provérbios de Áquio no Apocalipse. Quarto livro, Sabedoria Suprema X. Quinto livro, Bíblia Original Codex, Novo Testamento como você nunca viu. Na linha é o Akel. Akel, bom dia. Amém, Akel. Parabéns pelo seu trabalho aí da sua equipe aí. Beleza, então, Akel. Obrigado mais uma vez aí. Um abraço para todo mundo que está acompanhando. Abraço e até a próxima. Bastante tempo também acompanhando vocês. Eu recebi aqui com bastante alegria o convite. O Max programa O Evangelho Batista, em 2012 e 2013. E a pessoa de Deus que está aí. A hora é entrar ao vivo um dia, daí eu vou ser. Entrevistando aqui Vander Lopes, nós vamos ouvir a palhinha prometida no começo do programa.
o Evangelho. Em 2016 e 2017. O programa Lux Me Alex em 2017 e 2018. Filosofia X. Está lá no tempo. Que dia histórico. Já pensou se você morre agora? Com a consciência dizendo: você fez a tua parte. Deus é Deus e César é César. Bíblia é Bíblia e Constituição é Constituição. Não é o Cristo de Constantino, nem de Lutero. Lançamento da Bíblia Original Codex, impressa. E Jesus é a saída. E Jesus é a porta da vida. 2030 e 2033. Bem-vindas e bem-vindos, eruditas e eruditos, todos que nos assistem pela primeira vez. Está começando o programa Lux Me Alex com Akel.